renovação do vosso entendimento. Quando o homem caiu lá no Éden, lá no capítulo 3, versículo de número 5, o diabo, com a sua artimanha, disse, conversando com a mulher: se vocês não podem comer do fruto, ela fala: podemos comer do fruto, menos da árvore que está plantada no meio do jardim, porque no dia em que dela comermos nós vamos morrer. E o diabo falou: vocês não vão morrer, vocês vão ser igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. O diabo, ele atacou o intelecto, tanto do homem quanto da mulher lá no Éden. Então esse intelecto agora só pensa o mal, só está inclinado para o mal. O homem só busca a sua vontade, o seu querer, a sua satisfação. E enquanto o homem busca a si mesmo, ser ele o protagonista e estar nos holofotes, ele continua em declínio, ele continua caindo, ele continua descendo. Mas quando nós entendemos que no que nós vivemos aqui por ele e para ele, nós vamos nos lembrar das palavras de João, que diz que ele cresça e que eu diminua. É entender, aleluia, que a nossa maneira de pensar a partir de então tem que ser diferente. Então Deus nos chama para uma condição privilegiada, mas Ele aponta que a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, e esta condição é uma condição que é Ele mesmo que nos dá, é Ele que faz por nós. E o texto continua: uma vez que recebemos esta grande misericórdia, uma vez gerado de novo, para quê? Para uma esperança viva. Sabemos que estamos sujeitos à morte a qualquer momento, mas sabemos que nós passamos desta vida terrena para uma vida eterna. Há uma garantia, uma promessa feita pelo nosso Deus, e nós vivemos nesta confiança. Louvado seja o nome do Senhor. E é uma esperança viva, porque ela não está apenas nessa esfera terrena, ela transcende, ela vai para a espiritual. É uma vida eterna, é uma vida nova, uma vida restaurada, é uma vida sem preocupação, sem doença, é uma vida onde não há necessidade nenhuma. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Pedro fala, ainda no mesmo versículo, que é o 3: pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Podemos até morrer fisicamente hoje, o nosso templo físico, material pode até tombar, mas o espiritual está renovado em Cristo Jesus. E a prova disso é que o Cristo que nós servimos ressuscitou dentre os mortos. Ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele tem todo o poder nos céus e na terra. E ele diz lá em João capítulo 14 que ele foi preparar lugar para que onde ele está, nós também venhamos estar juntamente com ele. É uma promessa. Vocês não estão abandonados, não se turbe o vosso coração. Esta é a expressão de João 14. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não é só 12 mil, não é só uma quantidade limitada, é para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, este vai ser salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Pela ressurreição, para quê, irmãos? Para uma herança. A Bíblia nos diz lá no livro de Romanos que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Ele é nosso irmão mais velho, podemos assim dizer. A herança que é dele, ele repartiu conosco. Quando nós ceiamos, ele fala da nova aliança, de uma nova aliança, que através do seu sangue, nós que cremos nele fomos introduzidos. Louvado seja o nome do Senhor. É uma herança que ela é passada para nós, porque o testador morreu. Enquanto vivo, era só dele, mas uma vez morto, passa também aos herdeiros. Então o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, e nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos traz para dentro desse bojo, desse conjunto, irmãos. E esta herança, ela não se corrompe. Esta herança, ela não se contamina. Tudo aqui no mundo se corrompe, irmãos. Tudo aqui no mundo se deteriora. Uma expressão que muitas vezes a gente não gosta de ouvir é: todos nós, ou tudo aqui na terra tem prazo de validade. Mas no céu as coisas não têm prazo de validade, porque é eterno.
O Deus que nós servimos, Ele é eterno, louvado seja o nome do Senhor. Então é uma herança incorruptível. A traça não corrói, a ferrugem não corrói, o ladrão não rouba. Louvado seja o nome do Senhor. Não se contamina, louvado seja Deus. Continua o texto dizendo, não se pode murchar. Por quê? Porque ela não está no espaço terreno, ela está no céu, guardada nos céus, louvado seja o nome do Senhor. Lá somente quem tem acesso é Deus, os anjos e aqueles a quem o Senhor abrir as portas para receber, como lá em Mateus, vinde benditos do Senhor, recebei por herança, louvado seja o nome do Senhor, o que está preparado, reservado para cada um de vocês. Somente esses vão herdar. Lá ninguém pode tirar, roubar, lá não perde o valor. O dinheiro aqui perde o valor, a troca de moeda faz com que o dinheiro, os juros faz com que o dinheiro perca o valor. Lá no céu não há perda de valor. O Deus que nós servimos é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é imutável, Ele é inerrante, Ele é infalível. Aleluia! Louvado seja Deus. O texto ainda continua, que tudo isso acontece por causa da fé. Mediante a fé, estamos guardados no poder de Deus para a salvação. Na nossa condição humana, irmãos, a gente se preocupa com várias coisas. A gente se preocupa com alimentos, se preocupa com as finanças, a gente se preocupa com tudo que está acontecendo. É uma coisa natural humana, nossa. Mas quando a gente tem o pé firme na presença do Senhor, a gente sabe que essas coisas vão acontecer, mas os de Deus estão guardados, os de Deus estão protegidos, louvado seja o nome do Senhor. Pela fé estamos guardados no poder de Deus para a salvação, prestes a acontecer a qualquer momento, a qualquer instante, a qualquer minuto, louvado seja o nome do Senhor. Mas o apóstolo Pedro, irmãos, assim como ele está incentivando, falando a condição de vocês é uma condição privilegiada, mas os problemas vão surgir, as lutas vão acontecer. Nessa esfera terrena, você vai ficar doente, você pode perder o emprego, tantas coisas podem acontecer. E o versículo de número 6 diz isso: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Tentado, não ceda. Ceder é pecar. E as tentações, as provações, elas têm uma finalidade. Elas têm um porquê acontecer. Para criar em nós maturidade, para criar em nós experiência, estrutura. Uma pessoa experimentada, irmãos, ela pode receber bordoada, ela permanece ali, firme. Uma pessoa imatura, se alguém pisar no pé dela, e pode até pedir desculpa, ela olha para o lado, a pessoa, você está cega, você não está me vendo aqui. Mas uma pessoa madura, quando pisa no carro dela, pede desculpa assim, está perdoado. Ela tem uma mudança, ela entende as coisas, ela sabe, aleluia, que neste mundo nós vamos passar por dificuldades. O próprio Cristo afirma, no mundo tereis aflições. Então há um problema que você está passando, irmãos, pode ser diferente do outro irmão, mas ele também está passando. A luta que o irmão ali passa, o irmão aqui também passa, e tantos outros espalhados mundo afora estão enfrentando lutas, provações, tentações, investidas do inimigo, acusações falsas, mas uma coisa é certa: Deus está conosco. Ele prometeu não nos abandonar. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pode a mãe esquecer do seu filho, mas eu não me esqueço dos meus. Talvez esteja até durando algum tempo a sua luta, a sua provação, mas saiba de uma coisa, irmãos: Deus está olhando por você. O texto continua dizendo: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo nosso Senhor. Meus queridos irmãos, pensa em Jó. Deus deu testemunho de Jó, e depois Jó entrou naquela aflição, naquela provação,
Mas o resultado final da sua obediência ao Senhor é isso aqui, ó, tá? Foi provado pelo fogo e se achou em louvor e honra e glória. O Senhor nos chamou para participarmos da sua glória também. As lutas vão vir, com certeza, mas a nossa condição é uma condição privilegiada. Você está aqui porque você foi escolhido por Deus. Deus não achou você perdido por aí não. Deus não achou você de não. Deus te chamou pelo nome e continua te chamando pelo nome. Deus ama você com amor incondicional. O que é isso? O nosso amor para com Deus não consegue atingir o nível de amor que Deus tem para conosco. Por isso que o autor de João escreve: Deus amou o mundo de uma tal maneira. Não há palavras para expressar. É um amor tão grande, tão profundo, irmãos. Aleluia, que inunda o nosso ser de uma forma tão grande, que a gente pode estar de qualquer maneira, triste, angustiado, abatido, mas quando o amor de Deus se aproxima diante de nós não conseguimos ficar calados. A gente abre a nossa boca, começa a chorar, louvar, agradecer, sentir a Deus. Pedro, depois de ter negado Jesus, e Jesus morre, ressuscita, depois vai até ele novamente, encontra-se com ele e fala: Pedro, tu me ama? Te amo, Senhor. Se fosse um de nós, falou: esse não serve para servir no ministério, esse não serve para estar na frente do trabalho, esse não serve. Mas Jesus falou: não serve. O que não serve para o homem serve para mim, porque eu mudo o coração. Aleluia. O ladrão da cruz estava ali 9 horas da manhã, zombando junto com os outros e junto com um amigo, dizendo: você não é Deus? Desce daí, salva a gente também. Mas no decorrer do dia, enquanto as horas iam passando, a aflição, ele depois questiona o outro ladrão e fala: nós estamos aqui porque nós devemos, ele não deve. E ele olha para Jesus e fala assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus poderia ter olhado para ele assim e falar assim: agora, não, ele não falou nada. Ele falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, num lugar de gozo, num lugar de paz, num lugar de descanso, num lugar, aleluia, aonde você vai andar por ruas de ouro. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa condição não é mérito, irmãos. A nossa condição é por amor, é por misericórdia, é pela compaixão de Deus. Você está aqui é porque Deus te ama. Você tem uma posição na igreja é porque Deus te ama e tem te capacitado para você ser um instrumento, para servir ao seu propósito. Mas eu quero agora ler o versículo 18, 13 em diante: porque cingindo os lombos do vosso entendimento. Irmão, se não tiver mudança aqui, o que sai daqui não alcança o trono de Deus. Precisamos dedicar a nossa mente. Precisamos parar e começar a pensar como Deus pensa. Não olhar para as pessoas e mesmo reconhecendo a fragilidade dela, entendemos que nós também somos falhos. Porque quando você aponta a falha de alguém, parece que você é perfeito e você não é. Entender a limitação do seu irmão, mas entenda que a limitação que ele tem é diferente da sua. E você com ele se torna um corpo mais perfeito, um corpo mais integrado. E o servir a Deus é melhor. O que eu não sei fazer, o outro faz. Se você não sabe cantar, tem um que canta. Se você não sabe pregar, tem um que prega. Se você não sabe reger, tem um que rege. Se você não sabe tocar, tem um que toca. E esse conjunto, irmãos, em harmonia, aleluia, glorifica a Deus. Muitas vezes o ser humano começa a pensar: não, se eu estivesse lá eu faria melhor. Não, você foi chamado para fazer uma parcela, um percentual dentro deste corpo. E o resultado de todos os percentuais daqueles que foram chamados para fazer parte da chamada igreja, aleluia, faz com que o nome do Senhor seja adorado e glorificado. Nós não fomos chamados para ser santos, irmãos.
fomos chamados para projetar aquilo que Deus é. Nós não somos a luz do mundo. A luz no sentido original é o próprio Deus, é Jesus. Eu sou a luz do mundo. Mas nós somos chamados para fazer parte desta família, deste corpo, e nós projetamos essa imagem. Agora, se o nosso espelho, se a nossa vida for opaca, como é que a gente vai projetar essa luz? Como é que a gente vai projetar esta santidade, se nós não vivemos de acordo com a nossa mente alinhada aos propósitos de Deus? Sede sóbrio, pense coerente, pense racional. Pensa se fosse você naquela situação. A nossa condição privilegiada, meus queridos irmãos, ela não nos dá status, mas também expectativa e esperança. Não nos permite acomodar sem responsabilidade. Cada um de nós fomos chamados para estarmos na presença do Senhor. Nós não fomos chamados apenas para ser aquele que senta no banco e ocupa o espaço. Nós somos chamados para, juntamente com os demais, fazermos parte da igreja santa, da igreja que o Senhor, aleluia, resgatou através da sua morte na cruz, e através dela anuncia a salvação, aleluia, através dela anuncia as boas novas do Evangelho, através dela anuncia que Jesus salva, cura, batiza, liberta, transforma, muda pensamento, muda intenções, muda ideais. Cingir os lombos do vosso entendimento é aquela ideia, se vocês olharem a figura de um soldado, a sua vestimenta, ela não vai até embaixo, ela é mais para cima, para que ele tenha mobilidade, agilidade, quando precisar enfrentar uma batalha. Quando a Bíblia fala que nós precisamos cingir os lombos do nosso entendimento, é como se nós tivéssemos uma saia comprida até os pés, mas se nós precisarmos correr, precisar dar uma carreira, nós não tínhamos mobilidade nas pernas, então levantava-se um pouco, amarrava no cinto, para que a gente então tivesse mobilidade. É um pensamento aguçado, não é um pensamento retrógrado, não é um pensamento à luz do mundo, mas é um pensamento de acordo com os céus. Sede sóbrio. A pessoa ébria, embriagada, ela fala coisa com coisa. Não, sede sóbrio, fale coisas racionais, coerentes, compreensivas. Aleluia, nós fomos chamados para isso, meus queridos irmãos, tá? E esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Tudo que nós fazemos é porque o Senhor nos escolheu e nos chamou. Tudo que nós fazemos por intermédio do Cristo. Lá em João 15 ele diz: sem mim nada podeis fazer. Mas um homem lá na frente, o apóstolo Paulo, depois de ter passado situações inúmeras, ele usa uma expressão que eu gosto muito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo que nós estamos fazendo é para o Senhor. Ninguém veio aqui adorar um homem ou uma mulher, apresentar o seu louvor apenas para o pastor, para o líder da regional. Não, você veio apresentar o seu louvor para Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A honra, o respeito, mas a adoração é para o Senhor. A nossa mente está focada em agradar a Deus. E a gente vem aqui para fazermos o nosso culto racional, para agradarmos a Deus. E o texto continua: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Quando éramos do mundo, a nossa mente era sombria, a massa cinzenta, encefálica aqui, ela era contaminada, porque o homem, quando o pecado entrou no mundo, se contaminou por inteiro. Mas a partir do momento em que nós somos chamados para fazermos parte da família do Senhor, para a salvação, as coisas começam a mudar. Louvado seja Deus. A originalidade da queda parece que está sendo restaurada por meio de Cristo Jesus.
Estávamos mortos em nossos pecados, em nossas transgressões, mas agora o Senhor Jesus nos deu vida. Aleluia! Por isso, meus queridos irmãos, não deixe o mundo te envolver. Conformados com o mundo é moldados pelo mundo. A gente enfrenta tudo isso, querendo moldar nosso padrão, nosso estilo, moldar a nossa maneira de adorar, moldar a nossa maneira de se vestir, moldar. Olha, não tem problema. Gente, Deus é santo. Tem problema sim, tudo aquilo que fere a natureza perfeita e santa do nosso Deus é pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Não se conforme com estas coisas. Não se conforme. Sede santo, porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E eu encerro com o versículo de Romanos 12:2. Se não houver mudança, nós podemos até estar aqui, mas não haverá mudança em nós. Não vamos desfrutar do melhor. Sabe que Deus tem o melhor para cada um de vocês, para cada um de nós. Mas a mentalidade, esse gerar de novo, essa mudança, restaurar isso que foi corrompido pelo pecado tem que mudar. Mude a maneira de pensar, mude a maneira de agir, mude a maneira de se comportar. Se conforme com os céus. Aleluia! Porque o apóstolo Paulo, quando escreve, ele fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que estejais aptos para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a nossa mente não estiver, aleluia, renovada, se não estiver dedicada ao Senhor, nós não conseguiremos desfrutar o melhor de Deus nesta terra. Parece que andar como a galinha de Angola dizendo: estou fraco. Saiba de uma coisa, a carne está fraca, mas o Espírito está forte em Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, transforme, deixa Deus agir. Para de pensar de forma conforme o mundo. Para de pensar conforme as coisas estão acontecendo. Mas pastor, se é Deus que começa tudo em nós, é Ele que vai fazer. Verdade, Deus começa, tá? Quem começou a boa obra em nossas vidas, Ele vai encerrar. Só que tem uma coisa que nós precisamos entender: a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Aquilo que eu e você precisamos fazer, não é Deus que vai fazer. Então, se eu tenho que melhorar, eu preciso melhorar. Se eu tenho que mudar, eu tenho que mudar. Aleluia! E Deus completa isso através da sua ação, do seu poder e do Espírito de Deus na nossa vida. Para quê? Para que você consiga desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o que Deus tem para nós é só o melhor, viu, irmãos? Porque Tiago diz: tudo que é bom, tudo que é perfeito, vem descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, se você não mudar o vosso entendimento em relação, aleluia, às coisas de Deus, ao pensar neste mundo, fica difícil. Por quê? Porque o bom só vem do alto, o bom só vem de Deus. Então, se você se permitir e viver o bom de Deus na sua vida, você vai desfrutar o melhor de Deus na sua vida, adorando e glorificando ao Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Hilton, né? Nós possamos meditar e aplicar e viver a palavra de Deus em nossas vidas, né? Procurar a santidade, já que nós nascemos de novo. Amém? Teve uma garotinha que pediu para louvar ao Senhor, é Raíssa, né? Isso, ela vai louvar ao Senhor. Enquanto ela se aproxima aqui, eu quero avisar que amanhã no Soberana, né, nós vamos ter um evento de louvor lá, né? A partir das 19 horas, na congregação do Soberana, teremos aqui um louvorzão. 16 horas. Às 16, às 16.
É verdade, aquele monte de cantor lá, para dar tempo, tem que ser às 16 mesmo. Teremos a participação de várias equipes de louvor, né, cantores, né, da regional inclusive, então todos estão convidados ali para ir ao Soberano a partir das 16 horas da manhã, num grande louvor, um louvorzão, né, que os jovens estão ali promovendo. Vai ser uma grande bênção, amém? No mês de novembro, agora que nós vamos adentrar, no dia 24, nós teremos o batismo, é o último domingo, né? Geralmente o batismo é no terceiro domingo, mas nós vamos realizar no último domingo, porque no terceiro teremos a convenção de ministros na Igreja do Braço. Que está, Raiz? Toda a igreja foi para o Senhor? Amém.
noite, irmãos, Pai do Senhor. Amém. Ficou bem gravado, né? Eu sou seu pai, é só clamar. Amém? Deus abençoe essa criança tão especial que louvou a Deus nessa noite. Meus irmãos, quero fazer as apresentações, mas antes eu quero, como pensando no nosso presidente, fazer um agradecimento primeiro a Deus, segundo o nosso presidente, pastor Clementino, toda a diretoria, pastor Adeni, pastor da Regional 4, todos os obreiros, pastores da Regional 4, membros em geral. O ano passado, mês passado, ou 2 meses mais ou menos atrás, foi levantado aqui alguns irmãos. Certo é que nenhum saiu como candidato oficial. A diretoria resolveu então abençoar aqueles que saíram, e um deles foi o pastor Adalberto. E, eita Deus, e eu chegava nas congregações, pastor Ademir, todas as congregações da Regional 4, estava aqui na série também, a gente nunca pediu voto, mas sempre foi feita uma oração, para que Deus fizesse a sua vontade. E no dia 6 de outubro, Deus então nos abençoou com a sua vontade. Eu fui eleito vereador na cidade de Guarulhos. Amém, graças a Deus. O Madureira terá um representante aí o ano que vem, para estar representando a nossa igreja. Certo é que vou governar aí, junto com o prefeito, né, toda a cidade, mas representar a minha igreja, que é o Madureira. Então, pastor Clementino, meu presidente, muito obrigado pelas orações, tá? E nos dá essa oportunidade de concorrer às eleições aqui na cidade de Guarulhos. Deus abençoe todos, aqueles que votaram em mim, Deus abençoe. Aqueles que não votaram, eu agradeço também pelas suas orações. Isso é democracia, amém? Então Deus abençoe grandemente a vida de vocês, amém? Então quero aqui apresentar a Regional 4, que tem sede no Jardim São João. Quero começar aqui com Cidade com Bica, pastor Josias Gomes, e a sub, pastor Franciel. De pé, por favor, sua caravana. Está aí, amém? Deus abençoe, meus irmãos. O Braz continua careca, né, Braz? Deus abençoe, amém? Cidade Soberana, pastor Paulo César dos Santos, com as suas duas subs. Cidade Soberana 1, Mauro Marcelo,